Ô Mauro César Pereira, vamos falar do Flamengo, porque você pode até discordar um pouco de mim. Eu achei outra vergonha. Um pouco. Não, nessa situação. Ele discorda de mim quase sempre. Mas nessa situação... Se começar a concordar muito com você, eu vou procurar um tratamento. Eu acho... Alguma coisa não está errada comigo. Eu achei mais uma vergonha desse time do Flamengo, essa atuação contra o Curitiba. Vamos lembrar que é o Curitiba, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O segundo tempo do Flamengo... o primeiro tempo foi bom. Eu achei bom eu não achei. Achei bom. Pro que vinha sendo. O segundo tempo foi uma vergonha. O segundo tempo, mais uma vez, foi aquele time apático que parece que não quer jogar. O que me incomoda é isso. Eu prefiro perder um jogo jogando com vontade, perdendo chance, do que a vitória de ontem. Porque a vitória de ontem, pra mim, ela engana muito o torcedor. Aquele torcedor que se contenta só com a vitória. Aí, tamo lá, vencemos. Pra mim é uma enganação essa vitória. E aí a gente lembra, Cuiabá, vergonha. Olímpia, vergonha. O São Paulo, do jeito que foi no Maracanã, vergonha. O América Mineiro não foi na sequência, mas no Maracanã, vergonha. A atuação contra o Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil é porque já estava classificado. Mas também não achei nada demais com um pênalti mequetrefe. E aí agora, essa atuação no segundo tempo contra o Curitiba, Mauro. Eu falei, inclusive nas redes sociais, aqui, eu falei que essa vitória não engane torcedor. Segue sendo um time apático, e aí já jogando pra você, eu vi uma postagem sua no Twitter, e eu concordei que tinha torcida pra receber os jogadores no hotel, tinha protesto, tinha, e tem que aturar protesto, Jogador de Flamengo tem que estar acostumado com protesto. Agora, tinha muito torcedor ali também que mora em Curitiba, que nunca vê o time, que tava na porta do hotel pra receber um oi. Nenhum jogador olhou pra torcida, tirando o Felipe Luiz, que olhou e deu tchauzinho, também não foi. Os caras passam com fone no ouvido, capuzinho a maioria, e não olham pro torcedor que tava ali. Isso me passa o total descompromisso desse time com a torcida. Me passa total falta de química desse time com o torcedor. Porque pra mim esse time não vem respeitando o torcedor pelo que vem mostrando em campo. A apatia desse time em campo, pra mim, é um desrespeito ao torcedor do Flamengo, é um desrespeito ao salário que eles ganham. Porque pelo salário que eles ganham, eles tinham que dar a vida dentro de campo. Me incomodou, e eu sei que te incomodou também, essa postura dos jogadores, Mauro. Mas e da partida também? Eu tô muito incomodado ainda com as atuações do Flamengo. Eu acho que isso é um tempero, né, de tudo que tá acontecendo, né? Eu imagino... Bem, o Vampeta foi jogador. Eu imagino que quando eles não jogarem mais no Flamengo, se estiverem jogando um time de pouca torcida, aí eles vão desembarcar lá em Curitiba novamente, talvez nesse mesmo hotel, e não vai ter ninguém ali esperando. Vai ter um cara sozinho ali. Aí eles vão falar, quando eu jogava no Flamengo, tinha uma galera aqui. Pois é, você nunca... Tudo bem que de repente a segurança não quer que se aproxime, porque vai ter tumulto, né? Pode ter aglomeração. Mas só um tchauzinho ali que o Felipe Luiz fez. Mauro. Quando quer se aproxima, a gente vê que tem vários jogadores em alguns momentos. Eu só não quero ser leviano de dizer que os caras não quiseram, porque de repente é uma orientação. Olha, tem muita gente... Um tchauzinho só assim, Mauro, que deu um Felipe Luiz. Tem muita gente, se você chegar perto vai ter aglomeração, o pessoal começa a se empurrar, então a recomendação não é tal. Digamos que tenha, tá? Então não quero ser leviano e falar tudo, mas pelo menos como fez o Felipe Luiz, né? Se cada um passar, dá um tchau. Um tchau. Sabe, não custa nada, né? Um tchauzinho, pô. Descem dois juntos, vai os dois juntos ali, bate palma, faz aquele pessoal que tá ali é diferente do que tava com as faixas lá. É diferente. Ali era o pessoal da torcida jovem que estava fazendo esse protesto. Ele tinha vários torcedores e ontem você vê o estádio, tinha lá os 3 anéis do Couto Pereira, que é um estádio muito legal, por sinal, repleto na área de visitante. Cheinho, como sempre acontece nos jogos do Flamengo pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, isso é só um detalhe, na minha opinião. Agora o jogo, eu achei que o primeiro tempo foi bom, foi o melhor primeiro tempo. Aí, ó, quadrilha da bola, tinha uma faixa e botando o nome do Bertolucci, que é um grande empresário que coloca muitos jogadores no Flamengo, mas... Enfim, mas achei que o primeiro tempo foi bom, o Flamengo tomou um gol, aí tem um erro do São Paulo, que é a insistência do Felipe Luiz. Para o Felipe Luiz jogar como lateral, ou ele vai ter que ter um volante que faça uma cobertura o tempo todo, ele não tem essa cobertura de fato, não é só culpa dele. Ou então ele vai trabalhar com 3 zagueiros, vai ter um zagueiro que vai ficar ali mais dedicado a fazer a proteção daquele lado, porque ele é muito bom com a bola no pé e ele ainda colabora muito na construção das jogadas. É isso que o São Paulo pensa. Ao mesmo tempo, ele não tem velocidade, recuperação, esse lance mostra isso. Força. O Robson é um jogador muito forte, é um bom atacante o Robson, e ele põe na frente e não pega mais. Aí faz o pênalti para mim é muito claro, um pênalti evitável se ele tivesse uma outra condição.
E o Flamengo reagiu rápido, chegou ao gol de empate, virou o jogo, teve oportunidade com bola no travessão do Gabriel, teve oportunidade com o Bruno Henrique no final do primeiro tempo, uma jogada que os dois entraram com liberdade, tinha 2 contra 1. A bola no travessão do Gabriel. Um pouco antes. Então, assim, o time acho que fez um bom jogo, o segundo gol foi um gol, uma jogada bem trabalhada. Então o Flamengo teve bons momentos, competiu, tá perdendo, mas teve vergonha, foi buscar resultado. Não bateu bem o pênalti do Gabigol, mas eu gostei da maneira que ele cobrou, porque dessa vez ele bateu forte no canto, ele tem que variar as cobranças dele. Aquela que ele espera o goleiro, o Grando esperou até o final e defendeu no jogo Flamengo 2, Grêmio 0 em Porto Alegre. Ele perdeu 3 já esse ano, e 2 com defesa de goleiro, que não tinha acontecido desde que ele chegou ao Flamengo. Ele só tinha perdido com bola na trave. E agora já teve 2 defesas de goleiro desse ano, 2023. O Bruno Henrique, um demônio no primeiro tempo, né? Ele botava na frente e ia embora comendo essa jogadaça. É isso que eu ia falar, Mauro. Você falou da jogada do gol. É o Bruno Henrique. Pra mim é talento individual. Sim, mas aí, o que ele fez ali é brincadeira. A jogada, mas você tem ali o Vitor Hugo, que faz, os caras fazem uma altinha, linha de passe na área, né? O Vitor Hugo serve, o Rascaeta, todo mundo muito bem colocado. Olha quanta gente dentro da área, ó. Encheu a área do Coritiba. Então, acho que o primeiro tempo... Henrique é um... O primeiro tempo foi muito bom, achei bem satisfatório. Aí ele deu uma expectativa no torcedor de que o Flamengo fosse, no segundo tempo, matar o jogo, né? Liquidar o jogo. Mas, pelo contrário, com 30 segundos, o Fabrício Bruno comete um erro bizarro, o Flamengo toma o gol e não jogou mais nada. Aí o Coritiba, mesmo com as suas deficiências, foi ganhando confiança, foi tentando ali o gol da vitória, ameaçou o Flamengo em várias oportunidades, parecia mais próximo até de fazer o terceiro gol. E aí aconteceu um lance raríssimo, que é um chute de média e longa distância, que esses jogadores do Flamengo não gostam de chutar de fora da área, eles ficam trabalhando para chutar de perto do gol. O Gerson tinha chutado um antes, né, Mauro? Pois é, mas ele chuta um pouco, eu não entendo por quê. Aí ontem, por alguma razão, o Gerson fez esse gol chutando, meio que no final do jogo, né, o último lance praticamente, e o Flamengo venceu o jogo. Acho que o empate era mais justo pelo que foi o jogo. As duas equipes, né, apresentaram cada uma numa etapa da partida. O Coritiba muito pela luta. Olha a falha do Fabrício Bruno. Negócio ridículo. Não pode cometer um erro desse. Então achei que acabou sendo um jogo até que teve algumas virtudes pelo primeiro tempo. Acho que teve jogos piores recentes. Agora, a cobrança em cima do Flamengo, eu acho que é até natural que ela seja muito elevada pelo fato do Flamengo ser um elenco muito caro. É óbvio que tem que cobrar, é evidente. Mas eu acho que é o único clube do Brasil onde a imprensa e, consequentemente, a própria torcida também, eu acho isso até saudável, tá? Acho bom, eu gosto. Controle de qualidade lá no alto, cobrança no talo, tem que jogar. Se não jogar bem, é pau mesmo neles, vamos criticar e tal. Mas com outros times não existe isso. Há uma tolerância com um jogo ruim, aí quando ganha de 1-0 sofrer, não, mas olha só, lutou até o fim, e não sei o quê. Sempre tem um atenuante e tal. Com o Flamengo não tem. Isso é uma coisa que eu acho muito curioso, eu falo isso há muito tempo, e nessa semana isso para mim ficou bem claro, se você observar aí várias partidas que aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu achei que ontem foi muito ruim o segundo tempo, inexplicável, não acho que é culpa só do São Paulo, não, culpa dele, ele comete erros de fato. Acho que aquele teatro do jogo passado, lá do abraço, depois do gol contra o Grêmio, para mim está muito claro que é um teatro. O abraço do Gerson do São Paulo até acho que pode ser sincero. Até a declaração do São Paulo ontem. Eles trabalham juntos. Ele deixou uma indireta ali. Eles têm que se acostumar com o jeito que eu quero. É que é contraditório, porque ele falava o contrário lá atrás. Ele deu chegou a falar no Sport TV. Chegou a criticar o Paulo Souza na época. O técnico foi numa entrevista na televisão e falou: não, no Sport TV. Tem que usar os jogadores com as suas características. Agora ele fala o contrário. Tem que senão é o que eu quero. Esses jogadores estão acostumados a jogar de um jeito. Eu quero que eles acostumem a jogar do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Senão não vai ser um treinador vencedor, alguma coisa assim. Exato. O trabalho vai fracassar. A grande questão é assim, independentemente do que ele pense, eu acho que ele está no meio de uma temporada, ele chegou durante a temporada. Às vezes você tenta fazer de um jeito que não dá certo, você tem que mudar. Então você tem que ceder um pouco para você conseguir os resultados e buscar os resultados, buscar as vitórias. Talvez se ele consegue fazer uma boa temporada e fica para o ano que vem, que eu acho muito pouco provável que ele fique, cada vez acho menos provável a permanência dele em 2024, aí ele começa uma temporada nova, de uma outra maneira, tentando mudar algumas coisas. Você acha que o Flamengo começa o ano que vem de novo com um novo treinador? Hoje eu acho mais provável, mesmo que ele ganhe a Copa do Brasil. Eu acho muito difícil que ele fique. Acho. Pela enorme rejeição que ainda existe de vários profissionais lá ao trabalho dele. Como eles aqui mandam, a não ser que o Landim acorde um dia, né? Teve um sonho maravilhoso, ele acorda e fala assim, cara, vou mudar tudo. Eu vou mudar a porra toda. Aí ele começa a mudar tudo. E mudar tudo que eu falo não é o fora Marcos Braz, que eu acho que é inútil. Fora Marcos Braz. Aí chega o Braz Marcos, né? Um igualzinho a ele, só que magro. Não adianta nada. Não adianta. É o gordo, entra o magro. Não adianta nada. Continua toda a estrutura do futebol. Não muda, gente. O que o Flamengo tem que mudar é tudo ali dentro. Tudo. Alguém que tenha a capacidade de identificar todos os setores que não funcionam bem, os profissionais que não correspondem às necessidades de um clube como o Flamengo, né, pelo investimento feito e tudo, e aí você vai trocar.
Qualquer profissional. E quem é bom? Esse aqui é bom, fica. Esse aqui é bom, fica. Agora, trazer esse cara para fazer essa reformulação só no começo do ano. E eu acho que ele não vai fazer porque tem a questão política. Ele não quer atrito político, é um governo de coalizão. Ô, mano, e se o Flamengo engata uma sequência de vitórias no Brasileiro e faz duas belas partidas na final da Copa do Brasil e ganha o campeonato? Não pode... Eu acho que muda, aí muda tudo. Mas, muda, assim, o que eu digo é o seguinte, eu não vejo essa possibilidade. Ele tem 19 jogos ainda. Você vê um tesão no time pra mostrar isso? Eu não vejo... Na minha opinião, hoje eu não vejo essa possibilidade. Se isso acontece, muda completamente o cenário. Aí ele fica, aí ele vai ser homenageado, a torcida vai se apaixonar pelo cara. Vai ser uma loucura. Mas hoje, se você olha os jogos, não tem nenhum sinal. Uma sequência desses jogos aí que a gente falou, ele acabou de ver a tabela aí do Brasileiro, não é impossível o Flamengo ganhar aqueles 5 jogos ali, não. Não é impossível, mas jogando do jeito que tá, é. É o que o Mauro falou, joga um primeiro tempo bom. O Bruno Henrique, por sinal, tem que elogiar. E outra coisa, Mauro, eu achei um baita erro do Sampaoli mudar a posição do Bruno Henrique ontem. Ele era o melhor jogador em campo. Ele já tinha feito isso antes, né? Alguns jogos. Mas ontem ele era o melhor jogador em campo. E aí ele troca o cara de posição, tira o Gabigol. Por exemplo, tira o Gabigol, aí o Pedro Santa faltando 10 minutos também. Quer dizer, aí o cara 10 minutos tem que resolver. É difícil. Ele também tem umas tem uns erros do Sampaoli que você tem que apontar. O Ayrton Lucas é um e, o Bruno Henrique é o melhor jogador do jogo. Melhor jogador do jogo, ele troca o cara de posição. Mas na coletiva dele, que eu vi um pouquinho, ele fala do Ayrton Lucas. Pergunta pra ele, ele fala do negócio de posicionamento, né? Sim. Marcação, né? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 48 mil pessoas. Deixa o seu like. Bom, vamos colocar então essa declaração do Sampaoli, né? Primeiro, a do jogo, que ele fala que o time tem que jogar do jeito que ele quer. Não sou eu. O time não tem que jogar do jeito que eles estão acostumados a jogar. Tem que jogar do jeito que eu quero que eles joguem. Ali, realmente, isso bombou na internet, porque há pouco tempo foi o que o Mauro disse. Ele falou que os jogadores tinham que... Não, que o técnico tinha que se acostumar com o jeito que os jogadores gostam de jogar. E aí agora ele fala o contrário. Por quê? Porque aí não era o Paulo Souza, era ele. Aí ele se contradisse nessa situação. E, Vamp, aí eu vou querer te perguntar. Antes de botar a declaração dele, que a nossa produção está procurando, qual é a situação certa? É o treinador que os jogadores se acostumem a jogar do jeito que o treinador quer? Ou é o treinador se acostumar com o jeito que o jogador quer? Porque aí eu te pergunto, o Guardiola... O Guardiola, ele deve chegar num clube e deve falar, vai jogar do meu jeito. Sim. Se acostuma aí... Inclusive, ele troca jogador para que adapte ao jeito dele. Mas é o Guardiola, né? Não, sim, mas é o maior da história que todo mundo fala. É o Guardiola. Chegou, tirou o Yaya Touré do City, trocou o goleiro. Já no começo. Saiu, trouxe o Yaya Touré, o principal jogador do City, ele achava que era lento. Já tinha trabalhado com ele no Barcelona, né? Sim. E ele vai mudando e vai fazendo a sua forma de jogo. E aí tem outras coisas, né? O Yaya Touré também tinha outras questões, né? Sabe quando o cara não tá mais afim? Tem isso também, que às vezes as pessoas não ficam... Ele era o maior salário da Premier League. O Yaya Touré não tava mais afim. Teve um derby com o United que ele não aparece lá de manhã, entendeu? Tem uma série de coisas de bastidor que às vezes a gente fica sabendo. E o Guardiola empurrou o Yaya Touré até o final da temporada para não ter uma crise. Por conta disso, a importância histórica dele no clube. Foi levando, entrava num joguinho... Não, o jogador mais caro do mundo na época, o salário, né? Aí foram campeões, fizeram homenagem para ele, abraçaram e mete o pé, irmão. Nunca mais jogou, pode ver. Ele vinha pro Vasco, vinha pro Botafogo, ele não queria mais jogar bola. O goleiro era da seleção, Hart, ele mandou embora, não sabe jogar com o pé. Trouxe o Cláudio Bravo, foi mal, aí tirou também, trouxe o Ederson. Aí você pega um Sampaoli que vem pro Flamengo, você tem que saber o grupo, primeiro vem pro time que... Tá, mas o que você acha certo? Tá bom, tirou o Sampaoli, eu tirou o Guardiola. Pra mim o Sampaoli tá errado. Você acha que ele tem que se acostumar com os jogadores? Ele tem que ver quem tá lá. Você fala assim, tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, Pedro, o Gabigol. Vou fazer como? Que esse cara volte pra marcar, que tenha... Ele tem que ocupar, os caras têm que ocupar espaço, mas olha a característica dos caras. Até os próprios volantes do Flamengo, né? O João Gomes sai, né? Ele jogou agora, final de semana, tomou um vareio na Premier League. Não tem esse volante tudo de pegada, não, é tudo qualidade. Aí você pode falar, se os caras estão na preguiça não, mas você pega o Thiago Maia, bom passe, Gerson, o próprio o Alan que chegou, não é todo cara de morder, ficar no cangote, não. Aí sim, ele faz esse discurso quando o Vitor Pereira sai. Ele faz esse discurso.
Aí tá todo mundo pegando. Então você, pelo que você trabalhou, todos os treinadores bons que você trabalhou, eles se acostumavam com os jogadores e não queriam o contrário. Eles gostam de jogar de uma forma, vai pegar o grupo que tem, depois você vai... Se você vai ganhando, você vai fazendo, vai pegando moral e vai fazendo do jeito que você quer. Ó, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, ainda falando sobre essa declaração do Sampaoli. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vampeta defende, então, essa situação, Bruninho, do treinador se acostumar. Eu falei do Guardiola porque eu sei que o Guardiola, onde ele chega, Sim. ele faz o estilo dele e ponto. E o jogador tem que... Não faz não. O cara reclamou do Haaland fazendo 2 gols num jogo. Foi. Teve ele saindo de campo reclamando. Você vai ver se o João... Não fez o que ele... Você vai ver se o João Cancelo, que teve problema agora, foi pro Bayern de Munique, voltou. Se ele não sair e ficar lá, você vai ver como vai ficar mansinho. Ele tá lá ainda, né, Bruno? Tá, deve ir pro Barcelona, mas por enquanto tá lá. Mas sobre isso aí, é mais difícil que ele chegou no meio da temporada, né? O Sampaoli, ele deu aquela declaração, mas se você olhar o trabalho dele, ele sempre jogou da maneira dele. Um jogo posicional, isso no Flamengo tem uma certa polêmica, porque vem técnico que joga dessa maneira, os jogadores ficando mais na sua posição, e esses jogadores se adaptam a um jeito que eles se aproximam mais para trocar passe, para ter a bola, como jogava mais ou menos com o Dorival, até com o próprio Renato. Então há sempre essa discussão. Começou lá com o Domenech, que é um ex-auxiliar do Guardiola. Mas, assim, agora no meio de temporada é difícil que os jogadores se adaptem a ele. E eu acho que no Flamengo vai ser difícil isso acontecer, porque para o treinador colocar uma maneira e todo mundo seguir, ele tem que ter uma autonomia muito grande. A autonomia, inclusive, de trocar atletas. Nós confiamos... a gente citou o Guardiola, que é um bom exemplo mesmo. Ele tem autonomia total no Manchester City. Você é o treinador nosso aqui, nós vamos jogar da maneira que você quiser. E aí ele tem Você via como você jogava quando era o Pellegrini? Sim, bem diferente. Bem diferente. Ele teve autonomia para trocar jogador. Eu não quero mais esse, eu vou trazer aquele. E no Flamengo, não só pela grana, o Manchester City, o Flamengo é um time rico, o Manchester City mais rico ainda, mas não só por isso. Mas no Flamengo nem o técnico tem essa autonomia toda de chegar, não quero mais esse, eu quero aquele. Um exemplo, você tá um cara grande, não estou dizendo que ele não quer, mas ele chega, não quero mais o Gabigol, quero um centroavante de outra característica, então negocia o Gabigol e me traz esse aqui. No Flamengo, ninguém parece que vai ter essa autonomia, então eu acho muito difícil. O Sampaoli realmente sempre impõe o seu jeito, mas eu acho que é muito difícil ele conseguir isso. É muito difícil, e também tem essa situação de ter um grupo do Flamengo Sim. que gosta de se impor também. Sim. Aí pior ainda mais, porque você tem um grupo que ganhou tudo e que realmente acha que manda no clube e que manda no clube. Sim, na prática sim. Manda no clube, a gente vê isso até hoje, continua mandando. Você vê que o Mauro acabou de dizer que ele acha que o Sampaoli sai no ano que vem. Por quê? Porque o grupo não gostou. Pelo ambiente, tudo indica que sim. Porque não aprovaram. Como o Vampeta falou, resultado às vezes muda tudo. Resultado. Se ele engatar agora 5 vitórias nesses jogos aí e ganhar a Copa do Brasil, eu acho que isso tudo é resultado. Passa vamos ver aí a declaração do Sampaoli. E aí só uma pergunta para todos vocês. Essa declaração mostra uma insatisfação do Sampaoli com o grupo também? Tipo assim, eles que não estão fazendo o que eu mando, eu quero que eles joguem como eu quero. Sim. Mas não está acontecendo? Pode ser também uma diretinha ali, Acho que vem dos dois lados a insatisfação. Tem isso, né? O Felipe Luiz sempre dá uma estocadinha, né, na coletiva. Não tá me entendendo bem, não sei o quê. Sempre solta, né? Vamos ver aí a declaração que o Sampaoli deu sobre o time se adaptar ao jeito dele e não ele ao jeito dos jogadores jogarem. Consolidar un montón de conceptos que a gente tem relacionado a mi sentir futbolístico. Yo siempre falo la misma cosa, que un proyecto futbolístico está relacionado con la ejecución de una forma de jugar y el respeto de esa situación durante el mayor tiempo posible. Esos son los equipos que recuerdo en el tiempo. Entonces mi tarea es convencer a un grupo de jugadores que tiene una característica que ha jugado de otra forma y que ha ganado de otra forma, tentar jugar de la forma que eu quero. Olha aí, Sampaoli dando essa indiretinha aí, né, sobre a situação do time jogar, dando essa direta aí pros jogadores, e ele falou também sobre o time desligar em campo, né, que a gente falou aqui, jogou o primeiro tempo, o segundo tempo não jogou. Vamos escutar aí o Sampaoli sobre o time do Flamengo desligar dentro de campo. Es un tema anímico también que tenemos que resolver porque indudablemente o time hace un esfuerzo
y a veces no tienen la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces Otimi acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser um equipo mais sólido nesse aspecto. Ele usa muito a expressão tem que resolver, mas não resolve, né? Ele falou até da defesa do Flamengo. Há quanto tempo a defesa do Flamengo é instável? A gente fala, tem grandes jogadores, mas volta e meia dá uma pane também. E a defesa do Flamengo leva gols bobos, como o Olímpia. 3 gols pelo alto. Esse ano inteiro a defesa foi ruim. Sim. O ano inteiro. Não teve nenhum momento esse ano que foi um Flamengo mais seguro defensivamente. Aí, para atacar, tem momentos que o time está melhor, ou isso oscila, mas defensivamente o Flamengo toma muito gol desde o início do ano, desde o Campeonato Carioca. No Mundial mesmo, ele tomou 3 do Al Hilal e 2 do Al Ahly, para mostrar que lá desde o início do ano. Tomou 5 em 2 jogos. E na Copa do Brasil, o time lá do Maringá? O Maringá meteu 2-0 e fez gol no Maracanã também. Ganhou, tomou 8, mas fez 2 no Maracanã também. Então, até de times bem fracos, o Flamengo sempre toma gol. E aí, essa pra mim é a grande crítica que eu faço ao Sampaoli. Ontem ele mudou, tirou o Bruno Henrique da posição dele. O melhor jogador, o Bruno Henrique, não pode mudar de posição no Flamengo. Claro, tem um jogo que aconteceu, uma lesão. Agora, ele decide. Olha o segundo gol do Flamengo. A jogada do Bruno Henrique é brincadeira. Essa jogada é a que o torcedor do Flamengo se acostumou a ver em 2019. Tava difícil, joga no Bruno Henrique que ele vai dar um tapa na ponta e vai decidir. Nessa não foi só um tapa. Ele tira 2 marcadores na velocidade, com técnica também, porque o primeiro é um toque por cima do jogador do Curitiba e joga a bola na cabeça do Vitor Hugo e aí sai o gol ali do Arrascaeta. Pra mim, o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo desse Flamengo. Pra mim, desde 2019, mas aí teve essa lesão. Agora, é o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz. Não dá pra entender essa implicância que o Sampaoli tem com o Ayrton Lucas, porque, é lógico, o Felipe Luiz tem qualidade? Tem. Mas quantos gols que a gente vê, inclusive contra o Olímpia, gente? Gols em cima do Felipe Luiz, final da Libertadores contra o River Plate, costas do Felipe Luiz, final da Libertadores contra o Palmeiras, tiveram alguns erros ali no gol, mas também costas do Felipe Luiz. Não é a primeira vez, não dá pro Felipe Luiz ser titular por muitos jogos, se quiser em um. Agora, por muitos jogos ele não tem vigor físico mais pra isso. E o Ayrton Lucas é um jogador que estava pegando ritmo, foi para a seleção brasileira, chegou a ser protagonista do Flamengo, quando ninguém estava jogando nada no começo da temporada, só o Ayrton Lucas jogava e o Pedro ainda fazia gols. E aí ele bota o Ayrton Lucas no banco e ele tentou explicar. Para mim não tem explicação. Olha aí a explicação do Sampaoli para botar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Son 2 jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue de lo mejor de manera individual. Otimi con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión. Y obviamente que si Otimi domina bajo ese concepto, no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta, a lo mejor es el jugador más apto para esa posición es Ayrton. Pero sinceramente es un tema de elección personal, es mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa ninguém. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí. Olha aí, Mauro, tudo bem, ele diz que é o cara que tem mais controle de bola, é o cara que sai jogando melhor, que é o que ele quer, né? Ele quer posse de bola. Mas um time que joga assim também, ele leva contra-ataque, muitas vezes. E o Felipe Luiz não dá pra você ter confiança nenhuma em qualquer jogada de velocidade em cima dele. Tudo bem, ele gosta de ter controle de bola, mas ele precisa ter um marcador também, alguém de velocidade pra não tomar bola nas costas o tempo todo. Eu acho que o Sampaoli está tentando se aproximar de alguns jogadores que são lideranças do grupo e dando preferência a eles.
Eu acho que o Felipe Luiz é um caso assim. Você acha que é eu pra acho, ganhar moral eu pro acho elenco? que não é uma questão só de opção pelo modelo de jogo. Eu acho que também tem uma questão política aí. É a sensação que eu tenho e pelo que a gente acompanha, ele está tentando uma aproximação tardia e o Felipe Luiz é uma peça-chave disso aí. Nada justifica o Felipe Luiz jogar seguidas partidas como titular, quando sabe-se que ele tem esse problema que a gente já falou a respeito dele. E com o Ou problema então, do Olímpia, né? O principal jogo da temporada teve gol em cima dele. tudo foi em cima dele, todo mundo joga em cima dele. Ontem começou o jogo foi em cima dele, sempre vai ser. Ou então ele tem que criar uma outra forma de se defender, protegendo esse jogador. Da mesma maneira que do lado direito o Wesley tem que ter cobertura, do lado esquerdo o Felipe Luiz também tem que ter cobertura. Embora não avance tanto quanto o Wesley, que vai como um ponta muitas vezes, ele sai para trabalhar ali como um meia, né, na armação das jogadas, e aí as jogadas vão acontecer às suas costas. E isso não está bem ajustado. Ele precisa resolver isso aí. Se ele quer contar com o Felipe Luiz, ele tem que botar. Eu queria o Marcelo no Fluminense. Igualzinho. O Marcelo no Fluminense, não dá para você botar o Marcelo ali e deixá-lo desamparado. Já no começo, antes da lesão, era o Alexander, que jogou de lateral, joga de volante, e que ficava ali meio quase como uma dupla, né? Para quando o Marcelo partisse com a bola, e o Marcelo também traz a bola por dentro muitas vezes, não fica só no corredor, ele tabela, busca a jogada, vira um meia. Algum jogador que protegia aquele setor ali. Você não pode deixar aquele setor ali aberto e muitas vezes está acontecendo ele ficar sozinho, ele não tem essa recuperação de fato. O Ayrton Lucas, por outro lado também, desde que ele chegou, ele prende muito o Ayrton Lucas quando joga e aí você perde uma característica importante desse jogador, que é a ofensividade. Ele fica muito tolhido, muito amarrado ali atrás, e aí ele não rende tanto. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.